Filipenses, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Filipenses 3, 7 e 8. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Pai, em nome de Jesus, te dou graças a Deus pela tua verdade, pela tua justiça, pela tua palavra nas nossas vidas. Que esta palavra nesta noite, ó Pai, fique selada no nosso coração. Ajuda-nos agora, Pai, a não mais pensarmos como homens, mas sim como homens naturais, mas sim como homens espirituais. Porque se assim não for, Pai, não chegaremos à compreensão daquilo que o Teu Espírito nesta noite quer tratar com os nossos corações. Por isso eu te peço, eu intercedo agora pela vida dos que aqui estão, Senhor, para que chegamos a pleno conhecimento e a compreensão, Pai, de tudo aquilo que o Teu Espírito vai nos tratar, nos ensinar, Deus. E que nada se perca. E assim como está escrito nesta palavra, está interpretado nesta palavra, que não haja nenhuma distração, Pai, que venha roubar tudo aquilo que o Senhor preparou para entregar para nós nesta noite. Desde já, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça através da minha vida. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja honrado neste lugar. Que Tu seja exaltado, Pai, para todo sempre, através das nossas vidas, ó Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai. Um Deus de amor, um Deus zeloso, benigno para com aqueles nos quais Tu chamas pelo nome, Pai, que foram feitos Teus filhos. Obrigado, meu Deus. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Quando ouvindo esta ministração, através da vida deste pastor Luciano, que trouxe essa ministração, como falou forte no meu coração. Esse estudo que ele trouxe, todas as referências, a questão fundamental de conhecermos a palavra, de estudarmos a palavra, de entendermos tudo aquilo que Deus quer falar nos nossos corações. E meditando, estudando, analisando tudo aquilo que eu estava ouvindo e o que eu estava lendo nas Escrituras Sagradas, me fez entender que a minha forma, que a minha maneira, que aquilo que eu penso, que aquilo que eu acho, que eu venho fazendo, relacionado a amar a Deus, a buscar a face, a buscar a presença do Senhor, não estava me levando ao meu propósito. Não estava me levando ao meu objetivo. Quando ele usa aquela frase que quando ele disse que Deus falou isso para ele, que ele achava que ele estava buscando Deus de uma forma máxima, que ele estava fazendo o que ele havia de melhor na busca do Senhor. E quando ele diz que nesse momento Deus falou para ele que ele não queria que ele o buscasse. Então ele disse assim: eu não quero que você me busque.
Então entenda que era Deus dizendo para ele: eu não quero que você me busque. Eu quero que você queira me buscar. E quando eu ouvi ele trazer essa declaração, que o Espírito Santo falou isso para ele, e naquele momento, usando a vida dele para falar com quem o ouvia, com quem estava participando da ministração, do ensino, aquilo também me chocou. E aí eu comecei a entender que o que realmente Deus espera de mim e de você, não é que nós o busquemos porque Ele nos manda. Ele quer dentro de mim e de você que nós tenhamos o desejo de buscar. É bem diferente você receber uma ordem do que você se oferecer voluntariamente. É bem diferente você fazer porque alguém manda, alguém te ordena que você faça, e você ser voluntário, ter atitude própria, ter um desejo próprio dentro de você de fazer aquilo sem que alguém te mande você fazer. Que você faça porque você entende que você precisa, que é necessário, que não é possível viver sem fazer isso, sem ter essa prática na sua vida. E a palavra do Senhor, ela traz uma série de revelações através da Escritura, de que é isso que Deus espera de mim e de você. Não que nós o venhamos a buscar, porque Ele tem uma ordem: buscar-me-eis, como está lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E é aí que eu quero entrar nesta questão. Você está buscando ao Senhor pelas suas necessidades? Você está fazendo parte deste grupo de pessoas que hoje estão frequentando as igrejas evangélicas porque ouviram dizer que dentro dos templos, que dentro das igrejas evangélicas tem um Deus que pode te conceder todas as coisas? Que tem um Deus que é capaz de te dar prosperidade, como está essa teologia da prosperidade aí por fora? Que tem atraído multidões para dentro das igrejas, porque eles estão atrás da bênção de que Deus pode conceder e não estão preocupados em saber que a maior bênção que você pode ter é ter Deus na sua vida como seu Senhor, e não aquilo que Ele pode te dar. Quantas pessoas hoje em dia estão aí andando de um lado para o outro, correndo de um canto para o outro, em busca desta bênção que Deus pode dar, e não manifestando dentro de si o desejo de conhecer Deus verdadeiramente como Ele é, na sua essência, conhecer o caráter de Deus e não aquilo que Ele pode te dar. Muitos hoje em dia estão colocando os joelhos no chão, baseado, se apoiando nessa palavra de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis. Mas não estão focados no final da palavra, quando diz de todo o vosso coração. Mas o que é que está dentro do seu coração? Qual é a intenção do seu coração? É de buscar a bênção de Deus? Aquilo que você pensa que em oração você pode conseguir dele? Ou buscar ele porque você entende que você precisa dele, porque sem ele você não pode viver? Buscá-lo de uma maneira em que, como o pastor que estava ministrando falou, amar a Deus de uma maneira, buscá-lo de uma forma, com uma intensidade tão grande no teu coração, aonde nada mais importe na sua vida, a não ser estar na presença de Deus.
Nós temos colocado muita coisa junto, dentro do nosso coração, junto com Deus. E mais grave do que cometer um pecado contra Deus, tão grave quanto cometer um pecado contra Deus, também é cometer o ato da distração. E hoje em dia, nós estamos tendo muitas situações na nossa vida que estão nos distraindo, que estão nos roubando da presença de Deus, de buscar a Deus como a palavra diz que nós temos que buscar de todo o nosso coração. Estamos colocando coisas na nossa vida, andando lado a lado conosco, dentro da nossa vida, da nossa realidade, que tem roubado nós de estarmos de todo o coração diante de Deus. Como eu acabei de dizer, buscar a Deus, amar a Deus de uma tal maneira aonde nada mais importe, nada mais possa estar à frente, nada mais venha te roubar. Muitos de nós, dentro das igrejas hoje, estamos equivocados quanto amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu entendimento, de toda a tua força, com todo o teu coração. De toda a tua alma. Com todo o teu ser, com tudo que você é. Fazer com que Deus seja prioridade. O que é ser prioridade na minha vida? O que é ser prioridade na sua vida? É nada mais, nada menos do que fazer Deus, não a bênção dele, mas sim Ele ser primeiro na sua vida em tudo. Aonde nada mais tenha total valor para você do que ter a Deus como exclusividade na sua vida. Se você pode abrir em Atos, no capítulo 17, Atos 17, no versículo 26 e no versículo 27. O apóstolo Paulo, ele fala aqui a respeito desta busca a Deus, desse amor a Deus. Diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Mas o 27 diz assim: para buscarem a Deus, o homem foi criado, o homem foi feito para buscar a Deus, mesmo que tateando, ou que significa, você já andou no escuro, num local muito escuro, que você não tem nenhum acesso a nenhum tipo de luz, de iluminação, e você vai tateando, você vai com a mão na frente, tentando tocar naquilo que está na tua frente, para você identificar por onde você tem que passar. E o apóstolo Paulo diz: mesmo tateando, o possam achar. É como no escuro, o homem, ele está no escuro, tateando, procurando Deus. E aqui diz que você vai achar, porque ele não está longe. Ele não está longe de você. Você mesmo tateando no escuro, ele se faz ser achado. O homem precisa. O homem foi feito para isso, para buscar a Deus. Êxodo capítulo 5. Em Êxodo 5,
capítulo 5, no versículo 7 ao 9, diz assim: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma cota de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Pastor, o que tem a ver? Aqui, Faraó, Egito, é uma simbologia bíblica, tipifica Satanás. E o que nós estamos falando de distração? Quando Faraó ouviu dizer que o povo queria ir sacrificar, que o povo queria buscar a Deus, que o povo queria estar presente no Deus deles, no Deus dos hebreus, quando chegou ao conhecimento de Faraó, o que ele fez? Ele tratou de criar uma situação, de aumentar o trabalho deles, de fazer com que não mais os tijolos viessem prontos para que eles construíssem as pirâmides. Ele começou a enviar palha para que o trabalho deles fossem dobrados, que eles passassem a confeccionar os tijolos, né, para que eles tivessem muito mais trabalho, e dessa maneira, tendo muito mais trabalho, uma tarefa maior, eles não teriam como irem buscar a Deus, sacrificarem ao Senhor, como era de hábito dos hebreus fazerem naquela época. E uma das maneiras de hoje em dia, essa mesma tática que Satanás usou nessa época com o povo hebreu lá no Egito, ele tem usado na nossa vida hoje, colocando um aumento de tarefas, de preocupação para trazer distração na nossa vida, para fazer com que nós não percamos o tempo dedicando em buscar a Deus, em manifestar o nosso amor pelo Senhor, em mostrar a Deus que Ele é o nosso desejo, que Ele é a nossa razão de viver. Estamos sempre correndo contra o relógio, sempre atarefados, levantamos naquele dia, quem trabalha fora porque corre contra o horário, corre no trânsito, corre na dificuldade, corre no trabalho, nem lembra que Deus existe. A gente já levanta com a preocupação de que tem que pôr criança na escola, que tem que lavar, que tem que passar, que tem que cozinhar, que tem que buscar, que tem que fazer, que tem isso, que tem aquilo. E não perdemos de 15, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora ou um dia inteiro em oração e dedicação àquele que é o autor e a razão da nossa vida. Achamos que Deus tem o dever de se lembrar de nós e que porque Ele se lembra de nós, nós não necessitamos lembrar dEle. Porque estamos sendo distraídos com as situações do dia a dia. Assim como Satanás fez lá na época, induzindo o Faraó a aumentar o trabalho dos hebreus para que eles não sacrificassem ao Senhor. E hoje ele continua fazendo a mesma coisa. Se temos a oportunidade de ficar um pouco mais na cama, ficamos. Se temos a oportunidade de tirar um cochilo de tarde, tiramos. Ficamos horas e horas na frente de uma televisão, assistindo um filme, fazendo qualquer outra coisa que seja, que nos traga entretenimento, que nos atraia, mas não temos a dedicação de ficarmos 2, 3 horas com o joelho no chão, buscando a presença de Deus para sermos cheios do conhecimento, da graça e do seu Espírito, para que Deus manifeste o seu poder e glória na nossa vida, para que nós venhamos a fazer a vontade dEle nessa terra. Queremos que Deus nos ame, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos suprindo as nossas necessidades, mas nós não dedicamos a nossa vida em oração, em busca em conhecimento da palavra, em buscando a revelação dEle, a manifestação do poder dEle, para que nós façamos a diferença aqui nessa terra. Queremos tudo
Sabemos dele, mas não queremos dar absolutamente nada para ele. Porque ele é o autor de tudo, porque tudo foi feito por ele, para ele, por ele o sim, seja o amém. Tudo é por ele, então a gente acha que Deus não precisa de nada, então nós não nos dedicamos a dar nada de nós para ele, porque nós achamos que ele não precisa de nós. Mas ele precisa do meu reconhecimento, do seu reconhecimento. Ele precisa da sua gratidão e da minha gratidão. Ele quer te moldar, ele quer te transformar, ele quer te regenerar, mas é necessário que para que tais coisas aconteçam na minha e na sua vida, precisamos estar na presença de Deus, porque se nós não dermos atenção ao Senhor, Ele não tem como trabalhar na minha e na sua vida. É recíproco, tem que ser mútuo, tem que haver comunhão entre, sentimento mútuo, de desejo, assim como Ele deseja nos tratar, nós temos que desejar estar com Ele. Mas as distrações têm nos tirado disso. Os nossos dia a dia, nossos afazeres, não têm nos deixado termos comunhão com Deus, para que o amor que nós temos que ter para com Ele, este amor que faça com que Ele se torne exclusivo e prioridade na nossa vida, aconteça. O amor é algo de dia após dia. A cada dia, quanto mais você convive com uma pessoa, mais você passa a amá-lo. É o dia após dia que nos capacita a amar as pessoas. Você não ama uma pessoa do dia para a noite. Você ama a pessoa com a convivência. E o nosso amor pelo Senhor, ele só vai aumentar, ele só vai crescer, ele só vai chegar ao ponto aonde nada mais importe se nós fizermos a nossa parte de desejarmos estar com Ele dia após dia, hora após hora, priorizando Ele na nossa vida. É uma questão de relacionamento. Amarás ao Senhor teu Deus. É um mandamento de todo o teu coração. Então quer dizer que todo o teu coração não pode ser ocupado por outras coisas. O teu coração está dentro de você para amar a Deus, acima de tudo e de todos. Se assim não for, não podemos dizer que temos comunhão com Deus. Se o teu coração, que é um lugar exclusivo do Senhor, está sendo ocupado por outras distrações e outras pessoas, outras coisas, então é necessário rever a nossa posição diante de Deus. Não estou dizendo que você tem que abandonar tudo e todos. Não estou dizendo que é para você deixar parar as suas responsabilidades, os seus compromissos, para se dedicar 24 horas de joelho no chão. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vai haver situações no teu dia a dia onde você terá que escolher. E que a tua escolha, sempre em primeiro lugar, tem que ser o Senhor. Ele tem que vir em primeiro lugar em tudo. E assim você vai aprender a amar a Deus verdadeiramente como Ele espera. Ele não te obriga, Ele espera ser amado por você. Abre em Lucas, capítulo 14. No livro de Cantares, acho que é no capítulo 1, versículo 15. Cantares 1, 15. Diz
lá traz uma declaração que os teus olhos são como os olhos da pomba. Os teus olhos são como os olhos de pomba. Se você for buscar por que essa interpretação que Salomão fala no livro de Cantares, que ele fala que os olhos da mulher amada é como os olhos de uma pomba, é que a pomba é uma ave que quando ela está no estágio do namoro, quando ela está cortejando, né, a parceira, ela só olha para aquele lugar. Os olhos dela ficam focados no alvo, no propósito dela, no parceiro. Ela não consegue, diz que ela só enxerga uma única coisa. Ela não consegue ver absolutamente nada do que está em volta quando ela está no processo do namoro. Então, quando Salomão fala que os olhos da mulher amada é como os olhos de uma pomba, ele quer dizer que o olhar dela está focado num objetivo, no alvo. E é assim que Deus espera que eu e você sejamos, que nós tenhamos um olhar de uma pomba, aonde o nosso olhar esteja exclusivamente focado em Deus, no Senhor. Você abriu aí Lucas 14? Nós vamos ler 17, 18, 19 e 20. Diz assim: a hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo que me tenha por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Veja aqui o que a palavra do Senhor está dizendo. Diz que se prepararam uma ceia e convidaram, né, as pessoas para que eles viessem para esta ceia, para este banquete. Quando a Bíblia fala de banquete, querida, a Bíblia está falando de casa de Deus. Quando a Bíblia fala de ceia, de banquete, está se referindo à mesa de Deus, à casa do Senhor. Então aqui é uma ilustração. Então, como se Deus preparou um banquete e chamou a todos os convidados, chamou seus filhos para que todos estivessem nesta mesa, participando deste banquete na casa do Senhor. E olha o que responderam. Um disse para que ele fosse expulso, para que ele fosse tirado dessa situação. Por que ele foi tirado? Porque ele disse que comprou um campo e ele não podia estar na casa de Deus porque ele tinha que cuidar do campo. O outro comprou 5 juntas de boi, não podia estar na casa de Deus porque tinha que cuidar do boi. E o outro disse: não posso ir porque eu me casei, então eu tenho que ir lá cuidar, ficar com a minha esposa. É errado você ter propriedade? Você comprar uma propriedade? É errado? Não. Errado é você fazer com que essa propriedade ocupe um lugar que é de Deus. Isso é errado. É errado você ter lá 5 juntas de boi, lá cuidar dos bois? Não. É errado fazer com que os bois tirem você da presença de Deus. Ocupe o lugar de Deus. É errado se casar? Não. Errado é fazer com que teus filhos e o teu marido se ocupem um lugar que é de Deus. A prioridade. Que o teu casamento se torne prioridade. Isso é errado. E olha aqui, a Bíblia está dizendo, isto é errado. Nada e ninguém pode ocupar um lugar que é exclusividade de Deus no teu coração. Por isso que muitas vezes
Nós pedimos e pedimos, e queremos, e queremos, e queremos. Mas Deus nos conhece. E Ele sabe por que tais coisas Ele não nos concede. Porque Ele sabe que se Ele nos der tais coisas, nós sairemos da Sua presença o pouco já que ficamos. Colocaremos as bênçãos no lugar do Deus da bênção. E a bênção nunca pode ser maior do que o Deus da bênção, do que o dono da bênção. E muitas vezes aquilo que eu oro, que eu peço, que eu desejo na minha vida é maldição. Porque eu acabo valorizando mais a bênção do que o Deus da bênção. Quando todos foram chamados para participar da grande ceia do banquete do Senhor, disseram que não podiam, porque tinham outras coisas, distração. Então o que eu quero que você entenda nesta noite? Que tudo que te distrai, que te tira da presença de Deus, se torna para você uma maldição. Lucas, no capítulo 38, Lucas 10, 38 até o 42, que diz assim, Lucas 10, a partir do versículo 38, diz: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, ao ler essa passagem, a minha mente consegue visualizar, projetar a cena. Por quê? Porque é o meu dia a dia. Né? Nós que estamos aqui, que somos dona de casa, muitas vezes sabemos que é grande o acúmulo de serviço que nós temos dentro de casa, e é um serviço que parece que não termina nunca. E quando a gente pensa que terminou, no dia seguinte você vai se deitar, quando você levanta, está tudo ali de novo para você começar a fazer a mesma coisa de novo. Então é algo que nos esgota, que nos absorve. E era o que estava acontecendo aqui. Marta estava agitada de um lado para o outro. Veja que a distração dos afazeres de casa, do serviço doméstico, fez com que ela perdesse o que havia de melhor. Uma única coisa. Talvez naquela época, uma única oportunidade de estar aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Mas o serviço de casa fez com que Marta perdesse o que havia de melhor. E ainda você percebe, né, que ela, agitada de um lado para o outro, e eu acredito que ela ficava passando na frente de Maria, para ver se a Maria se tocava, e aí talvez ela falava assim: não, como é que é? Você não vai me ajudar não? Olha quanta coisa eu tenho para fazer. Você fica aí, ó, de batendo papo com Jesus, com tudo com a casa de perna pro ar.
De repente era isso que estava acontecendo ali naquele exato momento. Mas Maria não. Maria não quis saber se os quartos estavam para ser arrumados, se a pia estava cheia de louça, se a sala estava toda desarrumada, se o cesto de roupa estava transbordando de roupas para lavar, se a lavanderia estava com a roupa até o teto para passar, se o chão estava sujo. Ela não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada em se assentar diante do Senhor e ouvir as palavras de vida eterna. Ela estava preocupada em conhecer o Filho de Deus. E através do Filho de Deus conhecer o Deus, o Pai revelado no Filho. Ela estava preocupada que aquelas palavras eram a chave para herdar a vida eterna. Ela estava preocupada em ouvir as afirmações, não está escrito, mas eu estou dizendo que eu acredito que seja isso, que Jesus estava dizendo que ela ressuscitaria. E que ela iria viver num lar celestial, no seu reino, na sua glória. Aquilo que era de real valor, o que era eterno, o que é verdadeiro, o que realmente importa para mim e para você. E Jesus diz para ela, e Marta, agitada, vendo que Maria não colocava os olhos nela, não estava entendendo o seu ir e vir, que era para ela ir ajudar, e não se dando por satisfeita, veja até onde a distração vai, até onde o incômodo, até onde as preocupações diárias de nós nos roubam da presença de Deus. Ainda ela pede para Jesus mandar Maria sair da frente dele e ajudar ela. Veja que inversão de valores que Marta estava trazendo ali naquele exato momento. E Jesus fala para ela, Marta, Marta, Maria recebeu, ela fez uma única coisa. Qual foi? Se assentar na minha frente. E ela pegou o que é de necessário, o que há de melhor. E por isso, isso não será tirado dela. Ou seja, o que eu entendo? Que Marta perdeu alguma coisa ali, né? Algo foi tirado de Marta naquele momento. Não seja assim na minha vida e na sua vida. Não seja assim nas nossas vidas. Eu deito pensando no meu Deus. E levanto pensando no meu Deus. Mas não porque há uma ordem para que eu faça isso. E sim porque eu entendo que Ele é o ar que eu respiro. Que Ele é a batida do meu coração. Que é Ele que me sustenta em pé. Que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Que é aquele que morreu para que eu herdasse a vida eterna. Aquele que não se distraiu, aquele que não abandonou nada do que ele tinha, aquele que não priorizou o reino, a glória, o trono, as vestes celestiais. Muito pelo contrário. Abandonou sua casa, o seu lar celestial, a sua glória, a sua posição, as suas vestes, a sua coroa, para descer aqui, para executar um trabalho em meu e seu favor, para nos reconciliar com Deus, para vencer a ação do pecado na minha e na sua vida, para dar-nos a chave da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Nada distraiu Jesus, tirando ele do propósito do sacrifício da cruz, de morrer no Calvário por mim e por você. Nada. Ninguém tirou isso dele. A certeza de que o que ele faria nos levaria de volta ao Pai. E agora nós não podemos desprezar isso.
colocando qualquer outra coisa na frente de Deus, na frente do Senhor, na frente do conhecimento, na frente da extraordinária graça, na frente daquele, é com Ele. Eu quero que você saiba que nós corremos o risco de não vivermos a eternidade com os nossos filhos, de não vivermos a eternidade com os nossos esposos, de não vivermos a eternidade com os nossos pais, de não vivermos a eternidade com os nossos irmãos, mas jamais correremos o risco de não viver a eternidade com Jesus. Jamais. Nada mais importa. Ou nada pode ser mais importante do que amar a Deus de todo o teu coração. Glória a Deus por isso. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu quero que você abra agora. Eu já vou terminando. Só mais 2 passagens. Isaías capítulo 5. Isaías 5. O versículo 11 e 12. Que diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém, não considerem os feitos do Senhor, e nem olham para as obras da sua mão. Olha o que o profeta Isaías já estava falando. Que nós levantamos pela manhã, uns dão para comer, outros dão para beber, outros dão para ir se divertir, para entretenimento, outros para os seus afazeres, outros para ganhar dinheiro, outros preocupados com a riqueza, outros preocupados em conquistar. Ele não traz toda essa lista. Mas tudo isso já está se incluindo no nosso dia a dia. E começam de manhã e vão até a noite, muitos varam até a noite. Emenda noite, dia e noite. Né? E eles falam, mas porém não consideram do Senhor, os feitos do Senhor, e nem olham para as obras das suas mãos. Né? A gente quer se aproveitar de tudo que Deus fez, porque Deus não criou a bebedice, Deus não criou a farra, Deus não criou a prostituição, Deus não criou a orgia, Deus não criou nada que nos distraia da sua atenção. Isso é o homem que cria suas paixões, né? Seus desejos, são desejos carnais do homem. E deixamos de contemplar os feitos, a obra de Deus na nossa vida. O que Deus realmente fez de bom para mim e para você, que é amá-lo de todo o seu coração. Que é aquilo que os olhos não ouviu, que o ouvido não ouviu, que ainda não desceu na sua alma, no seu coração. Isso é o que Ele tem preparado para você. Que é isso que você tem que desejar. Que é o que nós não vemos e nem ouvimos ainda, e está preparado para nós. É isso que nós temos que desejar. Vê que o profeta Isaías já estava dizendo que isso iria acontecer. Você pode ir lá no livro de Amós. Amós, capítulo 8, versículo 11. Que nós lemos na abertura. Que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor,
e não a acharão. Olha, lembra que eu sempre falo que nós vamos chegar num tempo em que os homens vão ficar correndo de um lado para o outro, desesperado, buscando solução para os seus problemas, para que as suas necessidades sejam supridas, porque vai começar a faltar tudo. Infelizmente, o homem, ele vai desejar passar por fome, passar por sede, para que ele se volte para Deus. Porque de forma natural e espontânea, voluntária, amar a Deus sobre todas as coisas, o homem não está conseguindo. E hoje esse versículo já é atual. As pessoas já estão vindo para dentro das igrejas para buscar a palavra de Deus, porque elas estão passando fome e sede. E não porque elas entendem que elas têm que amar a Deus de todo o coração pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nunca foi tão atual este versículo como está sendo no dia de hoje. Mas mesmo assim, eles estão fazendo a coisa da maneira errada. Porque o versículo seguinte diz: eles vão andar de mar a mar, de norte a oriente, correrão para toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Ainda hoje, as pessoas podem entrar nas igrejas e ainda ouvirem a palavra de Deus e ainda terem uma chance de mudar a sua posição, a mudar a sua vida através do conhecimento da palavra de Deus. Mas vai chegar um momento em que as pessoas não vão nem estar mais dentro de igreja, vão ficar correndo de um lado para o outro, desesperado, perguntando de um para o outro: você conhece a palavra de Deus? Você sabe da palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Você sabe se Deus tem alguma coisa para me dizer? Porque eu estou assim, porque eu estou assado. Vão desejar. Hoje eles têm voluntariamente a palavra de Deus, aprender a amar a Deus, servir a Deus de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento, e estão desprezando isso. Porque estão mais preocupados com o seu dia a dia do que entender que foram criados para louvor e glória de Deus. Preocupando dando importância para o que é passageiro, que é efêmero. Não estão valorizando o que realmente é essencial, é conclusivo na minha e na sua vida, que é morar na vida eterna. Lá sim, lá será eterno. Lá vocês jamais vão ouvir que aqui é passageiro. Lá a sentença que você receber será eterna, jamais passará. E nós temos que prestar atenção nisso. Veja como é que está sendo a sua maneira de buscar a Deus. Veja qual é o conceito que você está tendo do que é buscar a Deus. Você acha que é só estar na igreja de domingo e eu durante 1h30 ouvir a palavra do Senhor e isso basta? Não é assim. Você acha que é ficar apenas 1 hora de joelho orando na presença dele e isso basta? Não basta se você faz isso por medo, por obrigação. Não porque você entende que você precisa e você o ama acima de tudo. Se assim não for, nenhuma dessas promessas da Bíblia é para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.